Eu vou convidar para essa rápida mesa de abertura o professor Lovoar Andrade Miguel, que é coordenador do Centro Interdisciplinar em Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento, que é o centro ao qual o PGDR e, de certo modo, o próprio GEPAD, por estar no PGDR, está vinculado. E o professor Leonardo Xavier, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Infelizmente, o professor Fernando Cotanda, que é professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, teve um contratempo agora pela manhã e não pôde estar presente conosco. Eu vou passar rapidamente algumas informações sobre a dinâmica do colóquio, a ideia dela. Depois, o professor Lovoar e o professor Leonardo falarão algumas palavras sobre essa relação que a gente tem já há longo tempo sobre o nosso grupo, o colóquio e o PGDR e o CISAD. E assim que a gente terminar, a gente dá início à primeira mesa. Bom, o colóquio ele é uma iniciativa que iniciou em 2005 deste grupo de pesquisa, que é formado por pesquisadores, professores, estudantes da URGS, sobretudo, e sobretudo do PGDR, mas de vários outros centros de pesquisa. Quem tiver interesse em conhecer um pouco o que o nosso grupo tem feito em termos de pesquisa, extensão e outros projetos, pode entrar no site do grupo. E o próprio grupo, a rigor, ele surgiu em 2005 por conta do colóquio. Ele foi, de certo modo, catapultado, alguns de vocês, na verdade, que estão aqui já estiveram em 2005. Ele foi catapultado pela organização desse primeiro colóquio, que focalizou a discussão sobre diversidade e diferenciação na agricultura familiar. Alguns com umas caras bastante novas na época, o tempo passa. 3 anos depois, a gente resolveu fazer o segundo colóquio, esse focado na discussão de desenvolvimento rural, atores, práticas e teorias. E 3 anos depois, a gente já começou a focalizar em questões mais específicas. Em 2011, o tema do terceiro colóquio foi Construção Social de Mercados e Desenvolvimento Rural. E o último que a gente havia feito, em 2014, focalizou na discussão de políticas de desenvolvimento rural. Então, a gente, nos últimos 2 colóquios, um foi destinado especificamente à discussão sobre mercados e agricultura familiar e desenvolvimento rural, e o último focalizando especificamente a discussão de políticas de desenvolvimento rural. Bom, o que muda em relação a esses colóquios que vieram sendo feitos ao longo dessa trajetória do grupo em relação ao colóquio atual? Além de que a gente mudou de espaço, a gente não está mais no auditório da economia, a gente fez uma discussão sobre, bom, qual é a temática para ser tratada em um colóquio organizado neste contexto. Várias propostas foram apresentadas, mas há 1 ano atrás nós chegamos à conclusão que o melhor tema para ser tratado seriam os desafios para a agricultura familiar em face do novo contexto político, econômico, social que o país vive atualmente. Talvez a gente foi um tanto pretensioso, porque a ideia 1 ano atrás era de que a gente conseguiria fazer uma espécie de balanço, porque a situação já estaria mais ou menos estabilizada, o desenho em relação às políticas públicas estaria mais ou menos configurado, e o contexto em si nos permitiria fazer essa espécie de balanço ou análise. A gente manteve um pouco essa ideia em relação ao colóquio, mas, obviamente, o contexto ele é muito mais complexo do que a gente pressupunha 1 ano atrás. De todo modo, esse foi o primeiro elemento para a proposição da temática do evento deste ano. A segunda premissa que a gente teve é que a gente gostaria de trazer novamente integrantes do nosso grupo de pesquisa que estiveram lá na origem, em 2005, e fazer uma discussão interna, de certo modo, ao grupo de pesquisa sobre como a gente tem avaliado esse contexto, analisado,
do ponto de vista dos referenciais que a gente utiliza para falar sobre agricultura familiar, sobre mercado, sobre políticas públicas no novo contexto. Então, essa foi uma das razões que nos fez colar a data do colóquio com a data da Sober, o que fez também com que muita gente não gostasse. Tem muita gente voltando da Sober cansados de ontem à noite, e vai chegar um pouco mais atrasado. Mas a gente queria e conseguiu, de certo modo, trazer várias pessoas para cá por conta disso. E junto com isso, abrir para o público externo. A gente fez questão de convidar algumas pessoas que são nossos interlocutores há um bom tempo, para nos ajudar nessa discussão. Por isso a programação, eu vou passar rapidamente, ela está baseada em três painéis com 3 eixos. O primeiro painel é a questão da reconfiguração dos mercados. O segundo painel é a questão das inovações e práticas sociais. E um terceiro painel, amanhã à tarde, mais focado em políticas públicas. Em cada um desses painéis existe um conjunto de membros que são internos ao grupo de pesquisa, os quais foram demandados e escreveram textos para subsidiar suas intervenções. Quem não é do grupo, quem não tem acesso a esses textos ainda, são versões provisórias, mas a gente decidiu fazer um esforço coletivo de fazer uma avaliação, enquanto grupo de pesquisa, do contexto atual, e, bom, cada um tem que produzir esse texto. E, a partir desses textos, ou melhor, esses textos eles foram encaminhados para convidados externos. Depois eles serão apresentados ao longo das mesas. Já peço desculpas, porque um ou outro texto não conseguiu ser finalizado, mas peço desculpas aos convidados externos. Mas, de modo geral, a grande maioria foi entregue. E o convite para essas pessoas foi, bom, por um lado, elas podem reagir aos textos, por outro lado, elas podem apresentar suas próprias proposições. A gente vai tentar fazer isso em todos os painéis, o mais breve possível, para possibilitar o debate com amplo público que a gente vai ter, amplo e qualificado. Além disso, algumas informações rápidas. Amanhã pela manhã a gente tem um conjunto de grupos de trabalho, que aí são os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelos mestrandos e doutorandos associados ou não ao grupo de pesquisa, mestrandos e doutorandos da URGS, que submeteram os seus trabalhos, passaram por avaliação, também produziram seus textos. No decorrer da programação do evento, a gente explica um pouco melhor como que cada painel foi organizado, foi pensado, o foco especificamente do debate. Bom, muito brevemente a programação, a ideia do colóquio surgiu nesse sentido. Passo a palavra para o professor Leonardo fazer suas considerações de abertura. Bom dia a todos. Eu aqui falo, então, oficialmente em nome do PGDR, que é um entusiasta desse evento que já está na nossa agenda de atividades. O 5º colóquio ele mostra essa sedimentação, então a possibilidade de a gente ter nesses fóruns de discussão um conjunto bastante consistente de abordagens, de argumentos que possam nortear a nossas reflexões a respeito do que o mundo rural absorve e sofre com todo o contexto que nós estamos observando. Mais especificamente em relação ao tema atual desse 5º colóquio, a gente tem realmente que fazer dentro do possível, avaliações do que está acontecendo nos últimos tempos, para que nós observemos, num horizonte aí, não somente de curto prazo, mas de longo prazo, os possíveis efeitos e as potenciais transformações que nós teremos no mundo rural e seus efeitos sobre o desenvolvimento rural. Então, aqui, em nome do PGDR, eu quero dar os parabéns, na pessoa do professor Paulo Niederli, a todos que
que fazem parte dessa organização, e que todos os participantes, e espero que tenham muita disposição, né, para que nós tenhamos a possibilidade de sair com uma série de questões adicionais, né, como se diz, projetos de pesquisa, para que isso alimente a academia. Então, tenham todos um excelente trabalho, né? Então, o PGDR como parceiro, então, e como entusiasta desse colóquio, espero que e já, na verdade, espera não, já observa, né, o sucesso, né, de todos os colóquios anteriores e particularmente do 5º colóquio, né? Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Né? Talvez a partir da notícia que a gente acabou de receber, talvez não seja um tão bom dia, mas bom. Agora fala a notícia. Não, a gente acabou de receber uma mensagem com o seguinte teor. Durante a reunião do Comitê PIBIC, hoje foram recebida informação que todas as bolsas CNPq PIBIC serão suspensas a partir do próximo mês. Todas. Então, o comitê reunido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sessão dia 2 de agosto, vem a público expressar sua indignação, faça a suspensão das bolsas de estudos do programa PIBIC, e comentando, então, o impacto que isso vai ter, então, nas atividades das universidades e, sobretudo, no nível dos programas de pós-graduação. Né? Não sei, é uma notícia, aparentemente, né, da pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu creio que é uma notícia verdadeira. Então, talvez, né, o bom dia a todos seja um bom dia um pouco não muito efusivo. Eu imagino que isso vai ter um impacto muito grande nas nossas atividades, nas nossas universidades, nos nossos grupos de pesquisa. E isso é uma notícia um pouco... E eu acho que ela vem um pouco, né, dentro da apresentação do professor Paulo sobre, né, o tema do colóquio, né, desafios para a agricultura familiar frente ao novo cenário político e econômico. Talvez tenha mais um desafio, Paulo, a ser discutido agora no colóquio que vocês estão organizando, seja esse, né, como organizar as atividades de pesquisa dentro desse novo contexto que se mostra, né, cada vez mais duro e mais constrangedor da nossa atuação. Tá, então, eu queria só colocar para vocês, que é com enorme satisfação que eu represento aqui, então, o CISAD, o Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento, que a gente recentemente criou na Faculdade de Ciências Econômicas, né, em parceria com o IEP, né, o antigo IEP, o atual IEP, que o professor Leonardo é atualmente o diretor. Né, então, nós encaminhamos um processo de readequação das nossas estruturas administrativas e a criação do CISAD com esse escopo, né, de apoio, de incentivo à pesquisa interdisciplinar nos temas de sociedade, ambiente e desenvolvimento. Ele, né, foi uma necessidade, né, inclusive nas nossas relações, né, com o PGDR, no sentido de dar guarida, de permitir ao PGDR ter um parceiro, né, afinado, concatenado, para o desenvolvimento dessas atividades. Então, isso é uma novidade, não tão nova para nós, mas talvez para alguns de vocês, né, o Emanuel, outros que, né, estão um pouco mais afastados, né, do PGDR. Né, então, a gente conseguiu, né, depois de um processo longo, né, Leonardo, que ainda está em curso, de readequação, de reorganização, né, fazer essa nova... Então, é com muita satisfação que eu, como diretor do CISAD, ainda diretor do CISAD por algum tempo, eu coloco essa parceria, né, com o PGDR, coloco ela como sendo fundamental. Na verdade, o CISAD surgiu para o PGDR ser mais forte, ter mais condições de trabalho, né? Não o contrário, né? O CISAD ele não é criado para... Né, ele foi criado com essa ideia. E, então, apoiar esse evento, né? Eu acho que a gente apoiou alguns, né, na época ainda do que o IEP apoiava, né, depois agora com o CISAD. Eu acho que é uma atividade, uma ação relevante, específica, muito importante para o CISAD, né, e vai alinhada com a sua função, com o seu objetivo, que é realmente, né, apoiar o PGDR nas suas ações, nas suas atividades. O tema, ele não...
do colóquio, né, Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, então desnecessário confirmar que é mais ainda importante, né, porque a gente tem como escopo, e o apoio que a gente deu, ele é o apoio normal, esperado, e ele vai continuar sendo, na medida do possível, na frente às situações que a gente está vivendo, vai ter sua continuidade. Também eu queria lembrar a vocês que essa atividade, né, que o coordenador não lembrou, ela faz parte, né, das preparações para a terceira conferência internacional na agricultura, alimentação e uma sociedade urbanizada, que vai acontecer na URGS em 2018. Acho que vai acontecer na URGS em 2018. Lembrou agora? E que é então muito importante como atividade mobilizadora, e que eu acho que ela dá essa aproximação para essa atividade que vai ser feita. Também nessa atividade o CISAD ele é parceiro, ele foi parceiro nas ações já realizadas, né, nos colóquios anteriores, e ele vai ser também, eu já coloco desde agora como parceria, né, dentro das nossas possibilidades que se apresentam agora adiante, né, mas dentro do possível, né, eu acho que a gente não tem... Tá, então, dar os parabéns a vocês, eu sei o esforço enorme que é, logo após a Sober, né, ainda 2 dias de discussão, de debate, mas eu acho que o tema e o momento é importante para se encaminhar essas discussões. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigado, professor Louvois. Sem mais delongas, vamos começar a discussão. Agradeço, então, novamente, PGDR, CISAD e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia também pelo apoio que deram ao evento. E chamo para coordenar a primeira mesa o professor Emanuel Márcio Nunes, nosso antigo companheiro aqui do PGDR, e hoje professor, quase reitor, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.